O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amai os vossos inimigos, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus ele continua no Evangelho de hoje ensinando aos discípulos. E o ensinamento de Jesus é um ensinamento sólido, não é um ensinamento superficial ou tantas vezes fácil. É um ensinamento que muitas vezes exige do discípulo sempre um ato de entrega, um ato de coragem, mas sempre lembrando que tudo que Jesus nos orienta a viver, Ele também nos dá a graça. E hoje Jesus está orientando os discípulos para viver o amor de uma forma mais profunda. Porque no Antigo Testamento se pedia para amar o próximo. E o próximo muitas vezes era considerado aquele que era da minha linhagem sanguínea, aquele que fazia parte do meu grupo. Então, Jesus vai dizer no Evangelho: se vós amais aqueles que vos amam, se vós saudais aqueles que vos saúdam, ou se fazeis algo àqueles que vos fazem o bem, que algo de extraordinário fazeis? Nada. Portanto, Jesus está dizendo aos discípulos que, olha, eu quero ensiná-los a amar de uma forma mais profunda. E no Evangelho também Jesus encerra este trecho de hoje dizendo: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, na verdade, Jesus está dizendo que para que nós caminhemos neste caminho de perfeição, é necessário viver o amor. Em outras palavras, não há santidade de vida em qualquer estado de vida do matrimônio, eu como consagrado, como sacerdote, qualquer pessoa, solteiro, um idoso, não há santidade fora do amor. Por isso que na primeira leitura nós ouvimos este fato tão doloroso, onde no livro do profeta, do livro dos reis, nós vemos esta história de Nabote que por consequência, Acabe, por consequência da sua esposa Jezabel, mata Nabote e ainda toma posse da sua vinha. Ou seja, um pecado gravíssimo. Ele comete o pecado contra não matar e ao mesmo tempo ainda rouba aquilo que não lhe pertence. Ou seja, o ser humano, quando ele vive fora do amor de Deus, ele é capaz de fazer coisas terríveis. E o pecado maior para Deus não é o pecado contra si mesmo, mas o pecado contra o próximo.
E aqui nós vemos na leitura do livro dos Reis exatamente isto, porque Acabe ele é tomado de um egoísmo, de um orgulho, de uma ira, que é capaz de tirar a vida do outro e ainda tomar posse daquilo que não lhe pertencia. Olha só que ponto chega o ser humano quando ele está com o coração obscurecido pelo egoísmo, pelo orgulho, pelo pecado. Portanto, o pecado que mais fere o coração de Deus é justamente o pecado contra o próximo. Por isso que Jesus está dizendo que é necessário amar os inimigos. E aí Jesus dá um passo a mais, olha, não só o próximo, mas amar aqueles que também não pensam igual a nós, ou aqueles que de repente nos fizeram mal. É um desafio muito grande, mas como eu disse, é possível porque Deus nos dá a sua graça. E amar os inimigos não significa ter amizade ou ter empatia ou estar sempre com as pessoas que porventura nos ofenderam, mas é justamente, como Jesus vai dizer, rezai por aqueles que vos perseguem e não ter no coração mágoa e ressentimento. Portanto, se nós queremos buscar a santidade, nós precisamos sempre cuidar do nosso coração. Porque Jesus vai dizer, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ou seja, o coração quando ele está magoado, o coração quando está ressentido, nós também começamos a externalizar os nossos ressentimentos, seja por palavras, seja por atitudes, comportamentos. E Jesus então está dizendo, olha, não há perfeição como sem o amor ao próximo. E aí Jesus vai dizer, como eu disse e repito, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, Jesus está dizendo que nós somos convidados a crescer no amor e olhar para o Pai Celestial, que nos amou infinitamente, enviando sobre nós o seu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para dar a sua vida em resgate por nós. São João Crisóstomo vai dizer, ao comentar este evangelho, que aqueles que procuram amar o próximo como Deus nos amou, claro que nunca alcançaremos este grau, porque Deus é perfeitíssimo, mas São João Crisóstomo vai dizer que aqueles que amam os inimigos se assemelham muito com o próprio Deus. Porque na lógica humana, qual sentido tem eu amar, ou eu perdoar, ou eu rezar por aqueles que são meus inimigos ou por aqueles que me fizeram mal? Mas aí justamente é a vivência do cristão, é o passo a mais. A nossa natureza humana, ela sempre tende a se fechar, ela sempre tende a não liberar o perdão e realmente liberar o amor. Mas Jesus hoje está nos ensinando que não há santidade fora do amor ao próximo. E este amor ao próximo, claro, aqueles que estão conosco na nossa casa, que convivem conosco no trabalho, que estão próximos de nós, mas também aqueles que no caminho da nossa vida, de alguma maneira, tentaram nos prejudicar. O mundo nos ensina a pagar o mal com o mal. Se alguém fez o mal a mim, eu vou então responder com a mesma proporção ou de uma forma ainda maior. Jesus nos ensina ao contrário, perdoai, amai aqueles que vos fizeram mal, se quereis ser santos. Hoje a igreja celebra também a memória facultativa do beato Padre Donizete de Tambaú, do interior de São Paulo, natural de Minas Gerais, e que tinha o dom de milagres. Ele dava uma bênção e a pessoa se levantava da cadeira de rodas. Ele rezava um Pai Nosso e a pessoa era curada de uma grave enfermidade. Mas se nós formos observar a vida deste padre, ele tinha um coração puro. Tinha um coração isento de ressentimentos e mágoas. Porque hoje em dia muitas pessoas estão sem alegria, estão sem vida, estão doentes, porque não conseguiram entender este ensinamento de Jesus, de que para nós sermos santos, para que nós sejamos felizes, para que nós possamos viver a vida com leveza, nós precisamos aprender a amar, aprender a perdoar.
Aprender a vasculhar o nosso coração e perceber dentro do nosso coração aquilo que ainda há de ressentimentos. Ah, mas essa pessoa fez isso para mim, eu nunca vou perdoar. Não diga isto, porque assim você faz um voto íntimo e você se fecha ao amor. Você vai dizer, é muito difícil para mim perdoar alguém ou esta pessoa que me fez tanto mal, mas com a ajuda de Jesus eu irei alcançar esta graça. E aí as coisas modificam. Por isso vamos pedir hoje que nós possamos caminhar na santidade. E os santos, como eu disse, foram aqueles que souberam amar os seus inimigos, que souberam colocar os seus sofrimentos, as traições vividas, os desafios enfrentados, tudo isto no coração de Jesus, de modo que no caminho da vida mantiveram o seu coração livre, o seu coração sem mágoas, o seu coração realmente aberto para Deus. E, portanto, rezemos como cantamos no Salmo, misericórdia ao Senhor porque pecamos. Façamos também um exame de consciência para perceber nos momentos da nossa vida que nós não amamos o próximo e precisamos, então, pedir a Deus que nos perdoe e que nos dê a graça sempre de recomeçar. Amém.